O batismo no Espírito Santo. Falar em línguas é a evidência que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? É sobre esse assunto que nós vamos tratar nessa aula. A evidência principal do batismo do Espírito Santo na vida de um crente. O que você acha? O que você já ouviu sobre esse assunto? A evidência do batismo no Espírito Santo é o só falar em línguas? Quem fala em línguas foi batizado, quem não fala em línguas não foi batizado? O que a Bíblia diz a esse respeito? É sobre isso que nós vamos tratar nessa aula. Abre o seu coração, deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida e eu tenho certeza que o que você vai ouvir aqui vai edificar a sua vida. Eu não vou expressar a minha opinião nessa aula. Como eu sempre digo, e eu amo isso, como está escrito. O que a Bíblia diz a respeito do batismo no Espírito Santo? É sobre esse módulo que nós estamos estudando, o ministério do Espírito Santo, e hoje nós vamos tratar desse tema muito importante, muito discutido no meio pentecostal. A evidência principal do batismo no Espírito Santo. Agora, para nós entendermos bem a respeito do sinal, da evidência do batismo no Espírito Santo, nós precisamos responder uma pergunta muito básica e muito simples, que qualquer crente, qualquer irmão sabe. Na escola dominical nos ensina. O que é o batismo? Porque a palavra aí usada na Bíblia a respeito do batismo no Espírito Santo é a respeito disso, o batismo. O que é o batismo? Se você entender o que é o batismo, compreender o que significa essa palavra, você vai entender qual é o sinal principal do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, uma resposta muito simples, é mergulhar nas águas. O que é batismo? Mergulhar, submerger. Mas também o batismo significa sepultamento. Sim, o batismo significa sepultamento. Uma pessoa é sepultada e quando ela sai das águas, ela é ressuscitada novamente, uma nova vida. Então, o batismo também a Bíblia fala que é a regeneração do Espírito. Quando o homem morreu lá no Éden, o que morreu nele? O Espírito dele voltou para Deus. Adão, quando ele comeu daquela fruta que Deus falou para não comer, naquele momento ele morreu, mas o Espírito dele morreu dentro dele. Então, o batismo no Espírito Santo é o regenerar do nosso espírito novamente. Então, batismo significa isso, sepultamento. Então, agora você já sabe. O que significa batismo? Sepultamento. O que significa ser batismo no Espírito Santo? Quando a pessoa é regenerada, o espírito dela foi regenerado e ela nasceu de novo, uma nova criatura. Olha o que diz a Bíblia, Romanos capítulo 6, o versículo 3 e o versículo 4 vai dizer assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Batismo significa isso, sepultamento. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. De sorte que nós fomos batizados na sua morte, para que como glória do Pai, assim andemos também, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida, em uma nova vida. Olha o que vai dizer Colossenses 3:3. Porque morreste, a vossa vida está oculta em Cristo e em Deus. Colossenses 2:12. Lê lá comigo, anota aí. Sepultados com Cristo, nós fomos no batismo. Nós fomos sepultados na morte de Cristo pelo batismo. Então, o batismo aqui é o batismo do Espírito Santo. É Ele que batiza. Não, pastor, aí está referindo ao batismo das águas. Amado, todos
são o Espírito Santo. Todos nós somos batizados pelo mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Lê lá, 1 Coríntios 12, 13. O contexto de 1 Coríntios, Paulo está falando dos dons espirituais. Quando uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo, ela recebe dons espirituais. E lá no final, lá no versículo 13, Paulo vai dizer: todos nós apóstolos, todos nós discípulos, todos os crentes daquela época, todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Então, qual é a primeira evidência que uma pessoa foi batizada pelo Espírito Santo? A conversão. A primeira evidência que uma pessoa foi batizada pelo Espírito Santo de Deus é a conversão, a regeneração. Ela foi batizada, ela se arrependeu, ela se converteu, ela creu em Jesus Cristo, ela foi batizada pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui nós já vemos que não é o dom de falar em línguas, mas sim o dom do Espírito Santo. Quando Pedro, Atos capítulo 2, versículo 38, quando Pedro está pregando e mais de 3.000 pessoas aceitam Jesus, todos ali estão impactados, o Espírito Santo desceu sobre eles, começaram a falar línguas idiomáticas e línguas como de fogo. Então, no final de tudo aquilo, olha o que aconteceu. Atos capítulo 2, versículo 38. O 37 vai dizer assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos. Eles estão querendo saber o que eles devem fazer para receber também aquele batismo. Olha o que Pedro vai responder: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se vocês crerem, se vocês se arrependerem, se vocês crerem no Senhor Jesus Cristo e batizarem para perdão dos vossos pecados, vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Então, o batismo, a primeira evidência que uma pessoa ela foi batizada com o Espírito Santo é a conversão. Agora, é claro que também existe um batismo de fogo, que não é somente regeneração, mas é o empoderamento. Também existe esse batismo. É aquele batismo quando o Espírito Santo já vem sobre o regenerado. Não é sobre o ímpio, sobre o regenerado. Aqueles que já têm o Espírito Santo, aqueles que já creram no Espírito Santo, aí o Espírito Santo vem sobre ele para capacitá-lo para fazer a obra de Jesus Cristo, para ser testemunho. Então, aqui também, mas vamos ver que qual é a evidência desse batismo de fogo? O batismo do poder. E recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Olha o sinal. E vocês me serão testemunhas. Então, o batismo, o sinal do batismo de poder, qual é o sinal principal? Ser testemunha, dar testemunho visível, físico. Como? Fazer o que Jesus fazia. Se uma pessoa faz o que Jesus fazia, ela foi empoderada pelo Espírito Santo. E o que Jesus fazia? Curava enfermos, pregava o Evangelho, abria os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, ressuscitava mortos. Esses são os sinais. Então, amados, não pode ser que seja só um sinal. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala de sinais. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, tomarão algo mortífero, não vai fazer dano, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então estes são sinais que uma pessoa foi empoderada pelo Espírito Santo. Nós não podemos afirmar, porque não há nenhum texto na Bíblia que nos afirma isso, que faz essa tal afirmação, que uma pessoa ela só foi
batizada no Espírito Santo se ela falar em língua? Não podemos usar o texto de Atos capítulo 2 para argumentar e firmar uma doutrina. Não podemos dizer que Atos é a doutrina que quem foi batizado fala em línguas. Não podemos. Mas agora a Bíblia nos afirma em vários textos, e o próprio Jesus disse várias vezes aos seus discípulos que os sinais seguiriam. Mas que sinais da conversão? Não é da conversão. Os sinais que foram empoderados pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13 vai dizer que fomos batizados no mesmo Espírito, como eu já disse antes. João disse, olha, eu vos batizo, Mateus 13, 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um depois de mim que vos batizará com o Espírito e com fogo. Espírito e fogo. Quem que está falando? Jesus. E quando aconteceu isso? Lá em Atos, batismo com fogo e com o Espírito Santo. Esse batismo de Atos é o empoderamento, quando as pessoas receberam poder. Mas nós vemos em Atos, ninguém curou ninguém, não houve maravilhas, não houve curas, não houve cegos vendo. Pode ser que houve ali, pode ser que houve milagres, mas nós não podemos afirmar porque não aparece. Não aparece que houve milagres de curas, mas provavelmente os enfermos foram curados. Mas não podemos criar uma doutrina disso. Mas agora a Bíblia nos afirma que esse dia é a palavra profética de Jesus, quando ele disse lá em Atos, ele vai dizer lá em Atos capítulo 1, versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois deste. Olha o versículo 8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e me sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. A palavra ali, poder, é dunamis, e a palavra dunamis, no grego, ela significa receber poder, habilidades para fazer milagres sobrenaturais. Olha só, o que Jesus está dizendo aqui, ele está dando uma profecia. Daqui poucos dias, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, vocês serão batizados novamente, mas não o batismo da regeneração, porque aqui, para quem que Jesus está falando? Para os discípulos. Aqui eles já tinham o Espírito Santo. Você lembra lá, momentos antes, no dia que Jesus ressuscitou, Jesus aparece no meio dos discípulos, aonde eles estão assentados, no meio deles Jesus disse, paz seja a vocês. Recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Nesse momento, eles já tinham o Espírito Santo. Os 12 discípulos já tinham o Espírito Santo. Os 11 já tinham o Espírito Santo. Mas depois de alguns dias, Jesus vai dizer essa palavra aqui para os discípulos. Quando vier o Espírito Santo, vocês receberão poder, habilidades para fazer milagres sobrenaturais. Então, aqui não é simplesmente o único batismo, não, é quando o Espírito Santo vai empoderar, vai dar o dunamis para eles. Para quê? Para fazer o que Jesus fazia. Então, no dia desse Pentecoste não houve sinais e maravilhas, não está escrito. Provavelmente houve, eu creio, mas não está escrito. Então nós não podemos fazer uma doutrina que é exclusivamente falar em línguas. Tanto é que quando Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, ele não falou em línguas. Não existe um texto que fala que quando ele foi batizado, o Espírito Santo, ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele e permaneceu sobre ele. Ali naquele momento, o Espírito Santo, que ele sai da água, batizou Jesus. Ele foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo. E ele saiu de lá poderoso, fazendo milagres. Mas a Bíblia não fala que ele falou em línguas. Então nós não podemos fazer uma doutrina de que o batismo, a evidência do batismo do Espírito Santo é falar em línguas. Porque o nosso mestre, o nosso Senhor, no dia que ele foi batizado, ele não falou em línguas, mas ele foi empoderado. Ele saiu dali cheio de poder e começou a fazer milagres. Mas Jesus só fez milagres
depois que foi batizado pelo Espírito Santo? Me responde uma pergunta: quantos milagres Jesus o carpinteiro fez? Qual o milagre que Jesus o carpinteiro fez? Nenhum. Mas agora, depois que ele foi empoderado, depois que ele foi batizado pelo Espírito Santo, batizado pelo Espírito e por poder, Atos 10:38, o Deus batizou, ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, e este veio fazendo milagres, milagres. Então, os sinais do batismo do Espírito Santo, do empoderamento, é sinais. Que sinais, pastor? O que está escrito em Marcos 16:16, esses sinais seguirão: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes na mão. Aí é o diabo, serpente aí representa o diabo, vai sujeitar o diabo, vai pisar na cabeça do diabo, e nós vamos curar os enfermos. Milagres. Então, esse revestimento do Espírito Santo não é o batismo do Espírito Santo, é um revestimento de poder, porque os discípulos já foram batizados no Espírito Santo quando no dia do Pentecoste. Então, o batismo do Espírito Santo é para regeneração. Agora, o revestimento de poder é outra coisa, e as pessoas confundem isso como o batismo do Espírito Santo. Não, não é assim, e eu vou te provar que não é assim. Gálatas 3:27 vai dizer assim: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Uau! Olha só o que está escrito em Gálatas 3:27, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. É por isso que quem foi batizado pelo Espírito Santo, os sinais vão seguir. Que sinais? Os sinais que Jesus fazia. É o mesmo sinais que Jesus fazia, aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo vão fazer os sinais. Isso é ser testemunha. Fazer o que Jesus fazia. Atos 1:8, poder. Quando Jesus está dizendo ali, e recebereis poder, de novo, dunamis, habilidade para ser testemunha de Jesus. Quando Jesus aparece para os discípulos, no dia da ressurreição, Jesus aparece para ele, sopra sobre eles e fala para eles: recebei o Espírito Santo. E eles receberam, eles foram batizados no Espírito Santo. Mas o que aconteceu após esse dia? Eles foram pescar. Eles não curaram ninguém, eles não falaram línguas estranhas, eles não fizeram nenhuma maravilha. Eles estavam frustrados. Eles foram pescar. Só depois de 40 dias, Jesus aparece para ele e dá a última instrução: fica em Jerusalém, não saia de Jerusalém, não faça nada, até que do alto sejais revestidos. Olha só, revestidos de poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, ele vai te revestir, ele vai revestir em vocês de poder, e aí vocês serão minhas testemunhas. Então, eu posso dizer também que a evidência de uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo, se ela é testemunha, se ela faz o que Jesus fazia. E Jesus fazia muitas coisas, só não vemos Jesus falando em línguas, mas é um dos sinais. O falar em línguas é um dos sinais, mas não é o único e nem a evidência que uma pessoa foi batizada. Nós não podemos fazer isso, não podemos. Jesus ele não falou em línguas no dia que ele foi batizado. Então, Pedro vai dizer, olha o que vai dizer Paulo, 1 Coríntios 10:12. 1 Coríntios 12. Eu falo em línguas, eu sou pentecostal, eu oro muito em línguas de madrugada. Amados, a última aula eu falei sobre isso, o poder de falar em línguas é maravilhoso. Eu amo falar em línguas, horas falando em línguas, horas, porque me edifica. Eu falo somente com Deus, eu não falo a homens. Então isso é poderoso. Nós temos que buscar o dom de falar em línguas, que é maravilhoso, mas eu tenho que ser sincero, não é a evidência que eu fui batizado. A primeira evidência é a conversão. As segundas evidências são os sinais. Expulsar demônio é um sinal. Falar línguas é outro sinal. Pegar em serpente é outro sinal. Curar os enfermos é outro sinal. A Bíblia é clara a respeito disso.
1 Coríntios 12, olha o que vai dizer o versículo 10. A outro, aqui ele está falando dos dons. E que dons? Quando uma pessoa é empoderada pelo Espírito Santo, quando uma pessoa é revestida do Espírito Santo, ela recebe dons. Aqui existem 9 dons do Espírito Santo. Mas olha o que ele vai dizer. A outros, operação de maravilhas. A outros, a profecia. A outros, o dom de discernir o Espírito. A outros, variedades de línguas. Olha o tanto de sinais. Os dons são sinais que a pessoa foi revestida de poder, capacitada para pregar o Evangelho. A outros, interpretação de línguas. Olha só, o 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele deseja. Nem todos que foram batizados no Espírito Santo falarão em línguas. Nem todos que foram batizados no Espírito Santo curarão pessoas. Nem todos que foram batizados no Espírito Santo farão milagres, maravilhas no nome de Jesus. Nem todos. Por quê? Porque ele faz, ele reparte a cada um como ele deseja. Mas olha o versículo 13. Pois todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. E os que não receberam a língua foram batizados no Espírito. E os que não receberam o dom de cura foram batizados no Espírito. E os que não discernem os Espíritos foram batizados no Espírito. Ele está dizendo, todos nós fomos batizados no Espírito Santo. Mas cada um tem um dom em particular, que o Espírito Santo quis dar. Agora, se você não fala em língua, se você não cura, Paulo aqui, ele vai abrir uma brecha. Buscai com zelo os melhores dons. Você quer o dom de falar em línguas? Peça ao Espírito Santo. Você quer o dom de cura? Peça ao Espírito Santo. Olha o versículo 28. A um Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois os que fazem milagres, depois os dons de cura, depois os de socorro, depois o de autoridade e depois variedades de línguas. 12, 28 de 1 Coríntios. Presta atenção, ele está falando aqui em variedades de dons. Deus colocou cada um segundo ele quis, com um propósito. Porventura, agora ele vai fazer uma pergunta retórica. Porventura, todos são apóstolos? A resposta é não, nem todos são apóstolos. Todos são profetas? Não. Todos são doutores? Não. Todos operam milagres? Não. Todos têm o dom de curar? Não. Todos falam diversas línguas? Não, nem todos que foram batizados são profetas, nem todos que foram batizados são apóstolos. Deus pôs cada um no seu lugar, no seu devido lugar, como ele desejou. Então nós não podemos afirmar que o falar em línguas é a evidência do batismo do Espírito Santo. Não podemos, a Bíblia não nos permite. Paulo está dizendo aqui que nem todos falam em línguas. Todos variedades de línguas? Não. Todos interpretam? Versículo 30? Não. Portanto, olha como ele termina. Portanto, buscai com zelo os melhores dons. Se você não cura, mas você foi batizado com o Espírito Santo, procurai com zelo o curar. Você quer curar? No nome de Jesus, hora de madrugada, faz jejum, busca, pede, buscar com zelo, com força, ardendo o seu coração, desejando com toda a sua alma a unção de cura, o dom de cura, e o Senhor vai te dar. Se Ele está dizendo que é para a gente buscar, é porque nós vamos encontrar. Aquele que me busca, me encontra. Você não fala em línguas? Peça com zelo ao Espírito Santo, Ele vai te dar o dom de línguas, porque é um dom maravilhoso, é o dom que você fala direto com Deus. O dom de línguas é: o meu espírito ora. Eu falo mistério com Deus, eu me edifico, não falo a homens, mas falo com o Pai. Deus, Ele fala ao nosso espírito, Ele não fala à nossa mente, Ele não fala à nossa alma. Deus se conecta com o nosso espírito. Por isso é importante falar em línguas, mas não é a evidência. A evidência são sinais. Paulo está afirmando aqui que nem todos falam línguas, nem todos curam, nem todos são apóstolos, mas todos fomos batizados no mesmo Espírito.
É isso que a Bíblia fala a respeito da evidência do Espírito Santo. Mas olha o que ele vai dizer aqui, ó. Olha, o versículo 31. Portanto, buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda melhor, mais excelente. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que existe algo melhor do que os dons, algo mais excelente, algo mais importante. Ele vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que retine. Ele está dizendo que o amor é mais importante do que os dons. Querido, nós precisamos entender uma coisa: os dons não falam da pessoa, os dons mostram a glória, o poder de Deus. Quando você vê uma pessoa se movendo no mover do Espírito Santo, falando em línguas, ou curando, ou profetizando, ou qualquer tipo de sinais, não significa que essa pessoa é uma pessoa santa, uma pessoa que está conectada com Deus. Não. Os dons falam da graça, da misericórdia e do poder de Deus. O fruto do Espírito Santo na vida de uma pessoa fala do caráter da pessoa. Mas os dons que essa pessoa se move não fala do caráter, fala do caráter de Deus, não do caráter do homem. Nem todo mundo que Deus usa, Deus aprova. Ser usado por Deus não significa ser aprovado. Os dons espirituais é para Deus usar a pessoa, para curar, para ganhar o ímpio. Mas o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? É importante a gente pensar nisso. Paulo está dizendo aqui que há algo mais importante do que o dom. E o que é mais importante que os dons? O amor. Quanto você ama o Espírito Santo. Isso é mais importante do que os dons. Porque o seu amor ao Espírito Santo vai falar de você, do teu interior, da tua alma, do teu desejo pelo Espírito Santo. Agora, os dons, o falar em línguas, o curar, o profetizar, vai falar de Deus para com os homens. Então eu quero terminar essa reflexão te dizendo isso. A evidência que uma pessoa foi empoderada pelo Espírito Santo é sinais, milagres e a conversão. Esses são os sinais. Não é só um sinal, é sinais que a pessoa foi empoderada, foi batizada pelo Espírito Santo. A conclusão é isso aqui, ó. Mateus 7:21. E Jesus disse: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Muitos me dirão naqueles dias: Senhor, não profetizamos? Dom. E este dom é um sinal que essa pessoa que profetizou, ela foi batizada no Espírito Santo. Mas olha o que está dizendo: nem todos que me diz Senhor, Senhor entrarão. E muitos vão me dizer: Senhor, nós não profetizamos em teu nome? É dom de profetizar. Não expulsamos demônio no teu nome? É dom, autoridade espiritual. Não fizemos milagres? É dom espiritual. Mas Jesus vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Mas são pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. Então não confunda, amados, que isso traga madurez espiritual para a sua alma. Não confunda, ser usado não significa ser aprovado. Os dons falam de Deus, o fruto fala de você. Então, busque com zelo os dons, mas o mais importante é o amor ao Espírito Santo, amor a Deus, porque isso vai falar do teu caráter. Olha só, Sansão, um homem muito usado por Deus, tinha poder, mas foi reprovado. Eu anotei aqui também Saul recebeu o dom do Espírito Santo, ele profetizou juntos com o profeta quando estava buscando Davi para matar, você lembra disso? Mas quando ele saiu dali, o espírito maligno entrou novamente nele e ele continuou sendo o velho homem que era. A mula de Balaão, Deus usou ela. O próprio Balaão, um bruxo, Deus usou ele. Deus usou um espírito de mentira, 1 Reis 22. Então, ser usado não significa ser aprovado. Cuidado, não é porque você vê uma pessoa se movendo nos dons do Espírito, essa pessoa está sendo aprovada por Deus. Você lembra? Agora presta atenção, eu quero deixar um conselho para você. Quero te deixar esse conselho. Gênesis 1, capítulo 1, o versículo 3. E a terra estava sem forma, desordenada,
vazia e em trevas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, houve luz. O conselho que eu quero te deixar aqui, baseado em Gênesis capítulo 1, versículo 3, é que não é porque o Espírito Santo se move sobre um lugar, se move sobre uma pessoa, significa que essa pessoa está com a sua vida em ordem, cheia de Deus e em luz. O Espírito se movia sobre a face das águas, sobre uma terra desordenada, vazia e em trevas, mas nada mudou. Não é o mover do Espírito Santo que mudou. Você está prestando atenção? Quando houve o impacto, quando houve a ordem, quando veio a luz? Com a palavra de Deus. Você quer saber se uma pessoa ela é cheia de Deus? Se ela se move nos dons e se ela pratica a palavra. Quando Deus liberou a palavra, a luz veio, a ordem começou a colocar em ordem tudo que estava em desordem e veio luz sobre aquele lugar. A vida de Deus veio sobre aquele lugar. A terra foi formosa, a terra foi perfeita, a terra foi maravilhosa. Mas não só com o mover, com a palavra. Então não é só o mover, tem que ter palavra, tem que praticar a palavra. Amém? Guarda isso no seu coração, compartilha esse ensino com aquelas pessoas que têm essa dúvida. Tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Eu não falo em línguas, eu não fui batizada. Você foi batizada, você crê no Senhor Jesus Cristo, você nasceu de novo, você se arrependeu dos seus pecados, você foi batizado. Agora você quer poder, que é outra coisa, vem do Espírito Santo também. Você quer se mover no poder, você quer falar em línguas estranhas, você quer curar os enfermos. Peça com zelo ao Espírito Santo. Amém? É assim que está escrito. Deus te abençoe, que essa palavra possa edificar a sua vida. Até a próxima.